Estamos aqui para mais uma noite de estudo em nossa casa. Alguém chegando aí pela primeira vez? Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a casa, alguma pergunta, qualquer trabalhador da casa, eu estarei disposto até o final da palestra. Você que precisar de alguma informação, pode procurar um dos trabalhadores ou a mim mesmo, tá bom? Seja bem-vindo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ter o prazer de escutar o nosso irmão Alexandre Freitas. Tá baixo? Tá baixo. Alô. Melhorou? Melhorou? É geralmente é geral. Então, aí se tiver aí atrás, aí embaixo vocês falam, a gente aumenta de novo. Então, ele vai falar sobre o tema Missão de Kardec e Francisco, em outubro, é dia deles, né? E vão ter esse prazer de nosso irmão estar falando conosco. Bem, nós vamos ler aqui uma página de preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Franciscano Xavier, Sementeiro e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo essa condição de cooperador de Deus, designando a lavoura e o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual é o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximamos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando os que se ajudam, enxergando algo para os que jazem cegos, ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, feito isso, depois dessa página tão edificante, vamos indo em nossos pensamentos, meus irmãos, na direção de Deus, acima de tudo, do nosso Mestre Jesus, nossa mãe tão querida, os mentores da nossa casa, esses amigos que vieram aqui previamente, limparam o nosso ambiente para que a gente chegasse, encontrasse essa paz, essa harmonia que sentimos, né, dentro desse ambiente tão salutar. Que Deus possa abençoar a cada um que aqui está, os que aqui chegaram, os que não conseguiram chegar, os nossos irmãos desencarnados, que estudam muito conosco também, que as palavras do nosso irmão possam ser edificantes, esclarecedoras, que entrem nas nossas mentes, nos nossos corações, sempre nos mostrando esse caminho, que é o caminho do amor, da verdade, da justiça, da paz e da harmonia, que, como ele vai tratar do nosso querido Kardec e Francisco, sempre nos conduziram por esse caminho.
que possamos então aproveitar, ter os esclarecimentos e que o nosso irmão possa, através do seu mentor, possa ser auxiliado e nos passar aquilo que tantos precisamos escutar. Muito obrigado, então, Senhor, abençoe a nossa noite de estudo, graças a Deus. Eu passo a palavra para o Alexandre. Boa noite a todos. É interessante, dá uma agonia danada toda vez que o dirigente do trabalho ele está fazendo o preparo. A gente precisa fazer uma cara assim, meio de que está prestando atenção, aquela coisa assim, né? Mentira, a gente está doido para começar a falar logo, não é? Mas uma coisa me chamou a atenção, que o meu irmão disse: a seriedade de Kardec e Francisco de Assis. E o que me chamou a atenção também, Walter, foi o tema. Eu adorei pesquisar sobre o tema. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos bem, né? Chove muito, você dirige seu carro, só cabe uma pessoa no carona, 3 da manhã. Um lugar muito ermo, escuro. No ponto de ônibus você enxerga 3 pessoas. Uma mulher grávida, pronta a dar à luz. Você enxerga o homem que salvou a sua vida há 7 dias. E há também o amor da sua vida. O que você resolve fazer? Um de cada vez, calma. Sabe qual é a resposta mais coerente? Quem é que você vai escolher, não é? Para colocar no banco? Não, você não vai escolher ninguém. Você vai fazer o seguinte: você vai pedir para o homem que salvou a sua vida há 7 dias dirigir, vai colocar a mulher grávida no carona e vai ficar lá com o amor da sua vida. Pois é. E quando eu comecei a pesquisar para fazer essa palestra, eu tive essa sensação. Porque presta atenção no que eu vou dizer a você. Quando a gente fala em Kardec e Francisco de Assis, a gente tem essa coisa assim de não é? Então vamos lá. O leite, quando estraga, eu ouvi dizer que ele transforma-se em iogurte, muito mais nutritivo. O iogurte, quando estraga, eu ouvi dizer que a gente faz um queijo muito mais apreciado. A uva estragando, vinho. Muito mais, não preciso nem dizer. E um vinho estragado na Idade Média, champanhe. Vocês sabiam disso? E eu estou falando isso porque o pai de Francisco de Assis achou que ele tinha se estragado quando ele começa a se envolver dentro de uma moral religiosa. O núcleo científico, o qual Kardec participava, achou que Kardec tinha se estragado quando ele começa a entender o mundo espiritual. O nome de Francisco não era Francisco. O nome de Kardec não era Kardec. E o mais interessante, Kardec era um cético, não acreditava em nada. Francisco era mimado, rico e tinha, ou achava que tinha, uma vocação para guerreiro. Mas vamos deixar isso para depois, eu quero falar das missões. Então vamos lá. A primeira ideia que nós temos é ir à capela de São Damião. Francisco lá estava quando ele ouve uma voz que saía aparentemente de um crucifixo. Pelo menos ele acreditou nisso. E a voz dizia assim: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, casa que, como vês, está em ruínas. Francisco tem uma ideia brilhante. Ele pega um burrico, vai até a loja de seu pai, um rico comerciante italiano, coloca um monte de tecido no burrico, sai vendendo os tecidos a qualquer preço. No final do dia ele tinha vendido até aquele burrico. Ele caminha 15 quilômetros. Era 1125 o ano.
Ele pega o dinheiro, leva até o pároco da igreja de São Damião, que não aceita o dinheiro. Mas Francisco tem que aceitar o que vai vir depois. O pai, desesperado, vai atrás dele. Ele se esconde em um buraco e passa dias só saindo dali para as necessidades fisiológicas. Até que não tem jeito. O pai, senhor Bernardone, descobre onde ele está, coloca ferros, como diziam na época, e ele fica dias acorrentado como louco. Numa viagem a negócio, o pai se ausenta, a mãe se apieda e então liberta Francisco, que volta à igreja de São Damião. E ele continua pensando que a voz que ele escuta tinha alguma coisa a ver com algo material. Eu vou perguntar para vocês: vocês acham que a voz que Francisco escutou, chamando para a reconstrução da igreja, tem algo a ver com matéria? Como eu disse, 1125, a igreja muito tinha traduzido de maneira equivocada o que Jesus nos trouxe. 1000 anos depois, era preciso que os ensinamentos do Cristo fossem reconstruídos. E o que Francisco entende ao ouvir isso aqui é algo material. E é interessante que quando Kardec começa a observar a sua época, os fenômenos que aconteciam, Kardec, à primeira vista, acreditou que se tratava também de algo puramente material. Até que uma voz chamou Kardec para uma conversa. A voz era do senhor Fortier, que diz a Rivail, nome de Allan Kardec. Você está sabendo que algumas pessoas colocam as mãos espalmadas sobre algumas mesas e as mesas balançam? E Kardec disse: ora, nada demais, um fenômeno puramente magnético. E o senhor Fortier disse: mas Kardec, as mesas respondem à pergunta. Como é que é? Sim. Kardec, obviamente, diz: isso é impossível. Porque eu não sei se você já fez essa experiência. Você pega um pente, esfrega no couro cabeludo, coloca uns pedacinhos de papel, os pedacinhos de papel tendem a colar no pente. Você já fez essa experiência? Pois é. Mas o pente nem o papel responde à pergunta. Esse efeito não vem de uma causa inteligente. Por isso não é um efeito inteligente. Kardec, então, começa a pesquisar o que ele achava ser algo material. E o que começa a acontecer é isso aqui que Kardec começa a enxergar. Vocês estão vendo onde está a mesa? Aqui, ó. E é óbvio que não era a mesa que saltava. Kardec não entendia ainda que a morte é uma mentira. E o que fazia a mesa balançar eram espíritos fora do corpo físico. Assim, criando um código, 2 batidas sim, 3 batidas não, Kardec repara que as respostas que saíam dali eram respostas inteligentes. Então ele diz: eu vou desvendar essa mentira. O cético Kardec começa a pesquisar e 3 coisas chamam a atenção de Kardec. A primeira é que isso era feito numa localidade, num local, num lugar particular. As pessoas não queriam notoriedade. Não havia necessidade de público. Segunda coisa que chama a atenção do professor Rivail é que as pessoas que estavam ali não estavam atrás de uma remuneração. Aliás, eram pessoas ricas. Terceira coisa que chama a atenção de Rivail. Presta atenção. As perguntas que eram feitas fugiam do conhecimento daqueles que ali estavam. Você trabalha com o quê? Eu hoje não
Nada. Você? Eu sou agente de viagem. Agente de viagem. Se você estiver mediunizada e eu perguntar a você, tá? Qual foi a primeira excursão do mundo? Você vai responder: foram os gregos querendo enxergar a esfinge. Mas será que é a entidade que está dizendo ou é você por teu conhecimento pessoal? Pois é. As perguntas que Kardec começa a formular fugiam do conhecimento das pessoas que ali estavam. Então Rivail diz: eu vou tentar desvendar esse mistério. Assim, tanto Francisco de Assis como Kardec acreditavam no início que era puramente material a missão a que foram convocados. Então, eu preciso falar desse professor. Denisard Hippolyte Léon Rivail, filho de Jean-Baptiste Antony Rivail, juiz. Luiz do Ramel, nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Guarda 1804. Tudo bem? Yverdon, na Suíça, ele ingressa no mais célebre instituto pedagógico de toda a Europa. O diretor era Jean-Henri Pestalozzi. Alguém aqui da área de educação? Levanta a mão, por favor. Só ela? Mais ninguém? Eu não vou explicar para todos quem foi Pestalozzi. Vocês já sabem. Mas eu posso dizer para vocês que esse homem revoluciona a educação no planeta. O professor de Allan Kardec revoluciona a educação no planeta. Tudo bem? Yverdon era como sendo um castelo abandonado, e Pestalozzi reúne crianças pobres e começa a educá-las num método totalmente diferente. A notícia se espalha e o pai de Allan Kardec entrega seu filho a Pestalozzi. O fato é que Pestalozzi escreve uma carta a um príncipe, rei da Prússia, da Áustria, eu nunca consigo decorar isso, dizendo assim: sinto-me como alguém preparando algo grandioso e novo. Percebo-me como sendo um novo João Batista a anunciar algo no deserto. Olha, esse documento existe. Olha o que o professor de Allan Kardec coloca. Assim, Kardec diplomou-se em 1818. Vamos lá. 1818 menos 1804, essa é fácil. Com quantos anos Kardec se diplomou? É o quê? Fala alto. Eu sou péssimo em matemática. 14. Com 14 anos, eu estava tentando dar beijo na boca. Kardec consegue seu diploma. O fato é que ele dominava por força das circunstâncias os idiomas inglês, alemão, holandês, falando-os fluentemente, além da sua língua natal, francês. Você já entendeu que Kardec não era curioso? Eu sou. Kardec não. Assim, em 1824 ele publica a primeira obra, Curso Prático e Teórico de, só para me contrariar, aritmética. Dava aulas gratuitas de química, física, astronomia, anatomia, entre outras matérias. Você está entendendo quem era esse homem? Kardec, em 1831, ele ganha uma espécie de prêmio Nobel. E aí, passa a se interessar pelos problemas sociais. E sua dedicação fez com que a imprensa, na época, atribuísse a ele o título de Homem Universal. E por que eu estou falando desse homem que a princípio era curioso? Porque é importante você entender que em dado momento, dedicando-se a esse fenômeno, o qual ele achava ser algo puramente material, Kardec entende que há um princípio inteligente, porque todo efeito inteligente advém de um princípio inteligente. Em dado momento, ele pergunta àquelas pessoas, porque não mais as mesas se sacudiam. Kardec repara que pessoas convulsionadas escreviam mensagens.
E depois de algum tempo, dedicando-se a esse mistério, ele pergunta: olha, se você é uma causa inteligente, você tem que ter um nome. Qual é o seu nome? A resposta que Kardec ouve: sou para ti o Espírito da Verdade. Se isso não soou familiar a Kardec, uma médium pega João 14 e mostra a Kardec o que Jesus havia prometido naquele momento, no último encontro com os discípulos, encarnado. Jesus havia dito assim: se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos, e eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Paráclito, é o que está na letra litúrgica, para que fique eternamente com vocês, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Repara que era preciso que a terra, para que essa promessa fosse cumprida, estivesse num nível intelectual e moral, a fim de ter uma sintonia. Se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Qual é a doutrina que nos consola? Qual é a doutrina que diz quem somos, da onde viemos e para onde vamos? O Espírito da Verdade, presta atenção no nome. O mundo ainda não pode receber, porque não vê nem o conhece. Sabe o que Jesus tinha dito antes? Ele disse assim: muito vos tenho a revelar, mas vós não podeis suportar. Vai lá, João 16:12. O que ele quer dizer com isso? Não era o momento da terra, intelectualmente, moralmente, entender de maneira lógica. Por isso, ele conta em parábolas. Por isso, ele apenas faz como o semeador, jogando as sementes. Como ele mesmo avisou: céus e terras passarão, mas a minha palavra, não. Era preciso que ele explicasse de uma maneira que as pessoas à época absorvessem. Tudo bem? Então, ele conclui dizendo assim: mas vocês vão conhecer, porque ele ficará eternamente com vocês e estará em vós. A terra teve 3 grandes revelações. Primeiro, o médium de nome Moisés, ou Moshe, o retirado das águas. Moisés chega num tempo em que a humanidade era infantil. Você tem filho? Tem. Quantos anos? 23 e 19. 23. Quando eles eram pequenos, eles iam botar o dedo na tomada, o que você dizia para eles? Não, você vai... Acabou. Vocês ouviram? Você explicava corrente voltaica para ele? Você explicava hidrelétrica? Não, né? Você explicava, vamos lá, amperagem para ele? Não. A criança bota o dedo na tomada, o que você diz? Não bota o dedo na tomada, é o suficiente. Quando Moisés psicografa 10 artigos, a terra era infantil. Então, não matarás, não furtarás, não comete adultério, honra teu pai e tua mãe. E 10 artigos eram suficientes. Mas 1800 anos depois, chega a segunda revelação. Quem traz? Jesus. Jesus chega numa época em que a humanidade não era infantil, a humanidade era adolescente. Para o adolescente você não diz o que não fazer, você diz como fazer. Foi o que ele veio fazer. Entenderam ou não? E Jesus então promete um outro Consolador. Quem traria o Espírito da Verdade? Está aqui, ó. Porque naquela época a gente não tinha um conhecimento intelectual e moral. Assim, olha o que ele diz: ele ficará eternamente com vocês. Por quê?
que a terceira revelação ficaria eternamente com a gente. Vocês têm ideia? Porque não viria através de um homem, de um profeta, de um avatar, viria através de mensagens. O livro vai embora? Não. A doutrina espírita é a promessa cumprida de Jesus. É o Paráclito prometido. E ele não vai nos deixar. Por quê? Porque ele não vai embora. Está aqui. Assim, o Consolador, que é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, vocês conseguem ler em voz bem alta? Continua. Não é isso que a doutrina espírita faz, meu amigo? Ela não nos ensina todas as coisas. E quando estudamos doutrina espírita, não lembramos do que Jesus disse? Sim ou não? Assim, eu quero mostrar a vocês que Kardec enxerga o que estava à frente dele. Ele pergunta o nome, o Espírito da Verdade. E você pode me perguntar, Alexandre, quem será o Espírito da Verdade? Quem vocês acham que é o Espírito da Verdade? Quando a gente estuda as obras espíritas, a gente consegue ter muitas respostas. Vamos abrir um clássico, Missionários da Luz, terceira obra de Chico com André Luiz. É tida, Walter, como uma das obras mais importantes da doutrina espírita. Tudo bem? Olha o que Alexandre, não esse, um espírito de Skol, está falando nesse livro. Preste atenção. Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível? Você imagina a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é... Quem é o Espírito da Verdade? Pode falar alto. Jesus. Pessoalmente, segundo também Hermínio Correia de Miranda, vem cumprir, junto com uma pleide de espíritos, o que ele havia prometido 1800 anos antes. Assim, a gente pode entender que essa resposta já estava clara. A gente não precisa nem abrir André Luiz com Chico. Eu sou o caminho, e a vida, não é isso? Está aqui, ó. Ele já havia dito quem era o Espírito da Verdade. Então, eu quero convidar vocês, a partir de agora, a entender que D'Artagnan tinha uma vontade enorme de proteger o rei. Seu pai havia sido um mosqueteiro, tropa de elite da coroa. O pai falece, desencarna. Ele nutre esse sonho. Mas D'Artagnan era um jovem. Ele ainda não tinha um preparo. Até que ele conhece 3 mosqueteiros. Vocês sabem o nome? Athos, Porthos e Aramis. E o que isso simboliza? Athos tinha força de 5 homens. Aramis era o maior espadachim da Europa. E Porthos, muito inteligente. Não é isso? Não. Porthos tinha força de 5 homens. Não confundam. Aramis, espadachim. Athos, muito inteligente. Ou seja, D'Artagnan já podia agir. Ele já tinha com ele a inteligência, a força e a técnica. Jesus, à sua época, não podia agir. Era preciso que a obra dele fosse continuada, complementada por outros missionários. Assim, apaga essa luz, por gentileza, só um pouquinho. Vamos atrapalhar a filmagem. Deixa eu ver aqui agora.
É primeiro, né? Isso. De primeiro, hein? O que vocês enxergam aqui? Pergunta idiota, né? Aqui, o que vocês enxergam? Uma pergunta idiota. Também. Claro, você está vendo aqui uma perereca. Não, desculpa. Você está vendo uma mulher de frente, você está vendo uma mulher na posição fetal, aqui é o pé, a outra na posição fetal, aqui o pé, aqui na posição lateral, uma outra na posição lateral. Você está vendo 5 mulheres. E desculpe, quem julgou precipitadamente, acreditando ter visto uma arara, eu vou te contrariar, não fica triste. Aqui, um braço esticado, uma mão sobre a cabeça, o olho da arara é a testa da mulher. Essa perna esticada parece a cauda da arara. A perna dobrada parece uma asa. Tudo bem para todo mundo? E eu estou trazendo isso aqui porque na época de Moisés, as pessoas enxergavam arara apenas e aqui uma perereca. Assim, Jesus também não podia ser muito claro, mas ele veio mostrar a vocês, além de cores, além da primeira vista. Ao passo que uma vez os fariseus, os doutores da lei, disseram a ele: vens derrogar a lei? E ele respondeu: não, eu vim dar cumprimento. Vocês não estão cumprindo como deve ser feito. Então, muito vos tenho a revelar, mas vós não podeis suportar. Mas a gente estava falando de Kardec. A missão de Kardec era dificílima. Essa obra de Chico com Emmanuel, A Caminho da Luz, leitura obrigatória para todos, hein? A tarefa de Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. O que acontecia naquela época? Ninguém acreditava mais na igreja. A ciência vinha com uma pujança enorme. Meses depois, Charles Darwin lança um livro que destrói a teoria da igreja onde o homem viria de Adão e Eva. A teoria evolucionista revoluciona o planeta. E aí, missão de Allan Kardec, Carlos Embaçaí. O espiritismo surgiu em uma época em que, conforme nos relata o professor Carlos Embaçaí, a palavra de Deus estava esquecida. O processo de investigação ia ganhando vulto e tudo passava ao império da lei. Tudo precisava ser provado, comprovado. E é interessante que nem Jesus acreditava em mistério, não é? Olha o que Jesus dizia. Preste atenção, hein? Nada há de oculto que não venha a ser revelado, nem de misterioso que não venha a tornar-se público. De onde vocês tiraram essa ideia de mistério? E a ciência nessa época tinha isso como bandeira. Era o completo desbarato das religiões, que se tornavam impotentes diante do progresso da ciência. Vamos abrir uma outra obra, curso básico de espiritismo. Corruptores e corrompidos, para todos a virtude era motivo de rição. Essa coisa de amar o próximo, essa ideia de amar o inimigo, não, a gente quer produzir, ganhar dinheiro, fabricar, não é isso? Imagina, farinha pouca, olha como é que vocês sabem, não é horrível isso, mas a gente sabe de cor. Imperava o sentido da guerra. A bandeira do Cristo na mão de católicos e protestantes trouxe à Europa, durante vários séculos, a inquietação, a ruína, a devastação, o sangue, o luto e a morte. Esse era o cenário que o professor Rivail, educado por Pestalozzi, encarava algo ligado ao mundo espiritual, a uma vida após a morte, a um sentido religioso. Alexandre, por que a espiritualidade achou por bem, então, a terceira revelação chegar a essa época? A resposta é muito simples. Nessa época, todo aquele que trazia uma luz diferente era levado a uma condenação.
Mas os homens cultos, intelectualizados, diziam assim: espera, vamos pesquisar, vamos observar, vamos fazer provar, vamos comprovar. E exatamente essa época foi a melhor época para que a espiritualidade cumprisse a promessa que Jesus havia feito. Tudo precisava ser comprovado. E Nietzsche dizia: quanto mais me elevo, menor pareço aos olhos daqueles que não sabem voar. Assim, a doutrina espírita, através de um cientista do clube de magnetismo, começa a mostrar além de cores, muito além de cores. Prestem atenção no que a doutrina espírita faz quando chega. Há um pensamento que diz assim: tigres são fortes, mas lobos não trabalham em circo. Sabe por quê? Porque o lobo trabalha em conjunto. Kardec, em conjunto com muitos cientistas interessados em desvendar, conseguiu. Mas vamos falar também daquele que teve um trabalho enorme, Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis, então, começa a se motivar pelas coisas do Espírito, eu posso mostrar a vocês que ele entende o Evangelho na íntegra. Na sua oração, ele diz: fazer que eu procure mais consolar que ser, compreender que ser, amar que ser. Para quem entende o que Jesus ensinou, as coisas ficam fáceis. Para a gente fica difícil porque a gente quer o contrário. A gente quer mais ser amado, quer mais ser compreendido, quer mais ser consolado. E é interessante que Jesus diz: o maior no reino dos céus é o que serve, não é o que é servido. O que Francisco de Assis está te mostrando é um caminho fácil quando você entende o Evangelho. Porque quem te agride é um doente, totalmente doente. E se você quer curar como Jesus, você precisa entender que quando você se contamina com a doença do outro, médico doente precisa de ajuda. Médico doente não cura ninguém. Você já entendeu isso ou não? Então, o outro não é teu inimigo, o outro é teu paciente. A palavra paciente vem de paciência. Joana de Ângeles diz que paciência é a ciência da paz. E eu vou mostrar uma ciência atrás de uma receita de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me o quê? Para você ser instrumento da paz de alguém, você tem que ser inserido no caos. Você já parou para pensar nisso? Como é que você quer ser instrumento da paz se você não for inserido num caos? Francisco de Assis foi inserido na Idade Média, aonde a igreja imperava como lei, queimando e matando médiuns. Kardec teve um trabalho enorme, Francisco também. E todos nós somos inseridos para sermos ferramentas úteis. E todo o resto
você entende que é o resultado daquilo que você tem para dar. Cada um só dá aquilo que tem. O que você está oferecendo a quem não tem? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? A questão é a 466, Livro dos Espíritos. A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Que você está perguntando? Você quer ser instrumento da paz? Então você tem que ser inserido no caos. Porque os espíritos imperfeitos são instrumentos. Você quer ser um instrumento obsoleto, uma ferramenta sem uso? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí você precisa passar pelas provas do mal para chegar ao bem. Quem é que faz com que você esteja aqui? A minha fé, a minha crença. Tem marido que pode dizer assim: a minha esposa que me obriga a vir, né? Sabe quem faz você estar aqui? É o teu obsessor. Você não entendeu isso? Claro. Por isso Jesus diz: ama o teu inimigo. Por isso Francisco de Assis diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Quando você vem aqui, você ouve tudo isso que você ouve em várias palestras. Quem é que escuta contigo? É o teu obsessor. O processo obsessivo é mental. Sabe onde é feita a desobsessão, meu amigo? Nas palestras. Na aula do Evangelho segundo o Espiritismo. Você não entendeu isso ainda? Você está perdendo tempo. Por isso que às vezes ele não deixa você vir. Tudo bem? Então, tudo que você está ouvindo, ele está ouvindo. Por que o anjo de guarda dá um passo atrás quando o obsessor age? Porque quem traz você aqui é o teu obsessor. Quando você vem, você se eleva. Quando você se eleva, você está dando recado para quem? A ele. Por isso que o anjo de guarda deixa o obsessor agir. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos. Não fui eu que inventei. Assim, eu quero lembrar que a Pepsi e a Coca-Cola travam uma guerra, não é? Há décadas. E a Coca-Cola disse uma vez assim, preste atenção, olha o que eu vou te dizer. Segundo as nossas pesquisas, a cada latinha de Pepsi que é vendida no planeta, 2 latas de Coca-Cola são vendidas. A Pepsi então criou uma propaganda. Presta atenção na resposta da Pepsi. Coca-Cola. Ó. Coca-Cola. Você está entendendo que é o teu inimigo muitas vezes que exercita você a pensar, a mudar, a trabalhar diferente? Então, seja um instrumento da paz. Aceite o caos. O que você consegue enxergar aqui? Olha com calma. Agora eu não vou te enganar não, olha com calma. Hein? Vocês estão enxergando o quê? Só? E uma caveira, não é isso? E é interessante que o obsessor ele traz um presente para você e não é só dia de Natal não. Não é? Quanta coisa a gente tem que agradecer a esses inimigos. Então, Francisco de Assis tem razão. O mal trabalha para o bem sem saber. Vocês sabem que quando o amigo de Kardec, Le Chartre, pede 300 volumes para a Espanha, Kardec envia os 300 volumes. O bispo estava na Itália. Quando ele fica sabendo, na volta dele, ele manda a alfândega apreender os volumes. Sabe o que o bispo faz? Com os 300 volumes das obras de Kardec,
queima em praça pública. Lechardt pede a Kardec o que eu faço. Eu posso recorrer, posso ir à autoridade. Kardec diz, deixa para lá. Só que Kardec diz, deixa para lá, mas consulta o Espírito da Verdade. Olha o que o Espírito da Verdade diz. Kardec pergunta, você não ignora, sem dúvida, o que acaba de passar-se em Barcelona, com algumas obras espíritas. Quer ter a bondade de me dizer se é conveniente prosseguir na reclamação para pedir a indenização? O Espírito da Verdade responde assim, por direito podes reclamá-las e conseguirás que te fossem restituídas, se te dirigisses ao Ministério de Estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, desse auto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é, a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula quanto atrasada poderá fazer a bem do progresso do Espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febriciante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez que as obras, e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Está tudo certo, Kardec. O mal trabalha para o bem sem saber. Então, a missão de ambos é mostrar que não há mal. Como disse Siddhartha Gautama, a luta nunca foi entre o bem e o mal, entre o conhecimento e a ignorância. Francisco de Assis lembra a pergunta que fizeram a Jesus. Vem derrogar a lei? Jesus diz, não, eu vim dar cumprimento. Francisco de Assis vem mostrar que a igreja estava deturpando o evangelho. Kardec vem mostrar que nada há de oculto que não venha a ser revelado, que o mistério não existe. Assim, esses dois missionários, na falange do Cristo, sendo emissários de Jesus, vêm cumprir a missão de forma belíssima, em tempos dificílimos, porque para ser instrumento do bem, você tem que ser inserido no caos. Ou seja, Kardec teve conhecimento da sua responsabilidade assim. Preste atenção, talvez vocês não saibam. Olha o que o Espírito da Verdade diz a ele. Quando a hora soar, não se importe, somente alivie os vossos semelhantes e individualmente a vez de magnetizá-los, a fim de curá-los. Depois, cada qual no seu posto, porque todos são necessários, pois que tudo será destruído, sobretudo por um instante. Não haverá, Kardec, mais religião, e uma será necessária, a verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já são lançados. Quanto a ti, Rivail, essa é sua missão. Como é seu nome? Imagina, Simone, você recebendo uma notícia dessa. O que você faria? É muita responsabilidade, diz a Simone. Todos nós somos missionários. Porque nós observamos aqui, cada qual no seu posto, porque todos serão necessários. Estamos sendo instrumento da paz? E olha que coisa. Francisco estava em Porciúncula. Porciúncula é porção pequena da igreja de São Pedro. No dia que lá estava, a homilia, a leitura do evangelho, diz assim, leiam em voz alta, por gentileza. O reino de Deus tinha chegado, dai gratuitamente que a felicidade gratuitamente, não possuamos outro, nem de
Assim, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão ficou somente com a túnica. Eu quero lembrar uma coisa a você. Isso foi a leitura do Evangelho, leitura do que Jesus havia dito. Então, Francisco e Kardec tiveram os seus chamados, os dois, por Jesus. Olha que coincidência. Pois é. Para quem acredita em acaso, né? Einstein dizia: Deus não joga dados. Vocês acreditam em acaso? Não? Vocês acreditam que na Idade Média, homens, conhecidos como os alquimistas, tinham o poder de transformar metal em ouro? Já ouviram falar isso? Esses homens, como Paracelso e tantos outros, Flammarion, com receitas herméticas escondidas, símbolos, tinham o poder de transformar metal em ouro. Lenda ou não, tem aí um sentido muito amplo. E eu quero te dizer como transformar coisas sem valor em coisas valiosas. Primeiro, o inimigo é algo sem valor? Não. Você já entendeu que não. Você já entendeu que ele é fundamental na tua evolução. E você, a ele. Mas o inimigo destila vários venenos, né? Não é verdade? Olha bem, ofensa, tristeza, erro, treva. O inimigo te deixa dúvida. Ele traz a discórdia, que é o contrário da concórdia. O inimigo te causa ódio muitas vezes. Então, tem valor isso? Eu quero te dizer que na Idade Média, um grande alquimista te ensinou a realizar essa transformação. O nome dele? Francisco de Assis. De que forma ele te ensinou isso? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver... E assim por diante, né? Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. A oração de Francisco de Assis também tem um segredo. Talvez você não tenha observado. Olha bem, sempre ele fala em antônimos. Onde houver ódio, que eu leve o amor, não é? Treva, que eu leve a luz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Mas há uma palavra que não é antônimo. Qual é? Ou um de cada vez. Um livro para quem acertar. É sério? Ninguém? Vamos lá. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve o acerto. Que eu leve a... Onde houver erro, que eu leve Jesus. E por que Francisco de Assis não diz onde houver erro, que eu leve o acerto? Porque ninguém é certo. Mas todos nós podemos ser missionários para levar a verdade. Todos nós. Eu, com tantas dificuldades, mazelas, com tantos erros, procuro, de alguma forma, ser um instrumento dentro dessa obra. Mas eu não sou certo. E ninguém aqui é. Mas todos nós podemos levar a verdade. Assim, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Isso é evolução. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é reforma íntima. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. Os fenômenos, como a mediunidade, na antiguidade, profeta, eram os médiuns. Ninguém entrará no reino dos céus senão nascer novamente, reencarnação. Os profetas, como eu disse, médiuns,
Há muitas moradas na casa de meu pai, a pluralidade dos mundos habitados. Kardec foi aquele que levou a verdade. E olha bem, fora da caridade não há salvação. Vocês conhecem a parábola dos bodes e das cabras? Não? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, ele vai separar uns dos outros, como o pastor que separa dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio. Vocês estão entendendo que vai haver uma seleção, segundo a parábola que Jesus conta? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Precisei de casa, vocês me recolheram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Estava doente, vocês foram me visitar. Assim como quando eu estava preso. E olha bem, os eleitos vão dizer assim: mas peraí, quando é que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber, e nesse estado todo nós te socorremos? A resposta que Jesus deu: na verdade digo a vocês, que quantas vezes vocês fizeram isso a um desses irmãos mais simples, foi a mim que vocês fizeram. Então é a obra, é o que você faz. Como diz Epíteto, a cada um será dado conforme as suas obras. Não, quem disse isso foi Jesus. Epíteto diz: tu és o arquiteto do teu destino. A obra de Francisco de Assis, a obra de Kardec, revela que fora da caridade não há salvação. E se assim é, está aqui o manual da caridade, mostrado a Francisco, mostrado a vocês, mostrado a mim. E para eu começar a me despedir de vocês na noite de hoje, eu quero contar uma passagem. Na Idade Média, um homem sai de sua terra e vai ao Vaticano. Na porta os guardas dizem àquele mendigo: o que você quer aqui? E o mendigo diz: falar com sua santidade. Você? Dessa forma? Não passa de um mendigo? Mas aqui não é a casa de Deus. E o que isso tem a ver? Jesus, ao que eu entendo, era como eu. Ora, vá procurar o que fazer. O mendigo não arreda o pé. Ele não sai dali. O tempo passa, alguns dias passam. Os homens cuspiam naquele mendigo. Quando chutavam o mendigo que dormia, ele levantava os olhos e dizia: em que eu posso te ajudar? Um dia, o mendigo vai até a guarda e pede um pedaço de pergaminho. A guarda diz: ora, és um mendigo e sabe escrever? Sim, senhor. Eles então providenciam o pergaminho, querendo zombar do mendigo, que pega aquele pedaço de pergaminho, vai até uma pequena fogueira já apagada, pega um carvão e escreve. Ele escreve um texto. Os homens, quando pegam, ficam admirados. Desculpa, os homens, eles não leram o que o mendigo escreveu. Por quê? Porque os homens eram analfabetos. Mas eles levam ao imediato, que leva ao chefe da guarda, que leva ao pároco, que leva ao cardeal. E todos ficam sabendo que um mendigo escreveu um texto. Talvez se ele não fosse mendigo, isso não é verdade? Olha como o inimigo nos ajuda. Assim, chegou às mãos do Papa. O Papa abre o pergaminho. E quando o Papa abre o pergaminho, estava escrito assim: não queiram juntar para vocês tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça,
onde os ladrões não desenterram nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que está a tua energia? Sabe quanto custa alguma coisa? O tempo de vida que você usa para comprar. Tem gente dando preço alto a coisa que não tem valor. Tem gente colocando valor a coisas que não deviam nem ter preço. Há uma frase de Bob Marley que diz: se Deus fez coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas, por que amamos coisas e usamos pessoas? Quando o Papa lê isso aqui, o Papa entende o recado que o mendigo havia dado. No meio daquele luxo, o texto continua: não andem cuidadosos da vossa vida, que comerão, nem com o vosso corpo, que vestirão. Não é mais a alma do que a comida? E o corpo não é mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vocês não são muito mais que essas aves? Qual de vocês pode aumentar um côvado a sua estatura com essas preocupações? O Papa entendeu o recado. Por fim, e por que vocês andam tão preocupados pelo vestido? Eu sempre me emociono quando leio essa parte do Evangelho, vocês me perdoem. Olha como cresce o lírio dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um desse. Pois se é o feno do campo, que hoje é, e amanhã será jogado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Não fiquem aflitos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos cobriremos, porque aqueles que acreditam em vários deuses é que se preocupam com essas coisas. O pergaminho termina assim: porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E assim, não andem preocupados pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. O Papa entendeu o recado. Ele manda chamar o mendigo diante daquele salão. O mendigo se aproxima. O Papa, com os olhos mareados, diz: meu filho, de onde você é? Quem é você? O mendigo responde: eu sou de Assis, Senhor. Meu nome é Francisco. Para que eu dê um beijo no teu coração na noite de hoje, eu quero terminar o nosso encontro dizendo que há uma teoria que nos revela ser Francisco de Assis a reencarnação de João Evangelista. E essa teoria eu acho interessante. Jesus já havia desencarnado quando ele aparece para os discípulos, e os discípulos o enxergam materializado. Nesse momento, João se aproxima. João, aquele que Jesus diz na cruz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Era conhecido como o mais amado de Jesus. Sabem disso? O mais amado de Jesus. E nesse momento João se aproxima, Pedro extasiado com Jesus materializado ali. Mas Pedro pergunta para Jesus, antes de qualquer coisa, quando vê João se aproximar, Pedro diz assim: e desse? O que será feito dele? Presta atenção no que Jesus respondeu: que te importa se eu te disser que eu quero que ele fique até eu voltar? Como assim que ele fique até eu voltar? A volta de Jesus pode ter sido iniciada com o trabalho de Francisco de Assis. Mas eu quero te dizer que dizem que Allan Kardec é a encarnação de Francisco de Assis. Também. E Jesus não promete o Paráclito, o Consolador? Sim ou não?
Olha o que Jesus responde para Pedro: que te importas se eu te diga que eu quero que ele fique até eu voltar? A doutrina espírita não será a volta de Jesus? Sim. Então, Francisco de Assis, Allan Kardec e dizem ser Chico Xavier, também encarnação de Allan Kardec. Chico, Kardec, Francisco e João. O mesmo Espírito, voltando em missões, como Jesus disse a Pedro. Como uma curiosidade, Kardec é avisado que ele voltaria 40 anos depois para cumprir o que não havia conseguido fazer. Chico nasce 40 anos depois da morte de Kardec. O nome de Chico? Francisco. E por falar em Francisco, Francisco de Assis, a palavra Francisco, sabe qual o significado? O pequeno francês. Porque Francisco de Assis amava a França. A doutrina espírita, quando surge na França. E para eu dar um beijo nesses corações e deixar vocês essa noite, o nome de Francisco não era Francisco, era Giovanni, e Giovanni significa João. Um beijo, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, muito obrigado pelo carinho. Vamos então agradecer. Preste o microfone. Vou agradecer então ao Alexandre pelo esclarecimento trazido. Deus abençoe, que possa estar conosco em outras oportunidades. Vamos agora entrando no momento do passe. Pedir aos passistas para se posicionarem, por favor. Deixa eu desligar aqui. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Estou terminando. Graças a Deus. Então vamos orar mais uma vez, meus irmãos, agradecendo pela oportunidade dessa palestra esclarecedora. Possa o nosso irmão ser abençoado e estar sempre estudando e trazendo para a gente essas informações do seu estudo, esses esclarecimentos, que possamos as nossas observações individuais, o que foi trazido aqui para a gente, essa história tão linda, trazida da história de João até o nosso Chico, né? E através desse missionário maravilhoso, Kardec foi, Francisco, esses missionários, e pedimos que Deus abençoe onde eles estejam, né? Que possamos trazer para dentro de nossas mentes, nossos corações, esse ensinamento, absorvermos, praticarmos no nosso dia a dia, principalmente junto àqueles que estão diretamente ligados a gente nos nossos lares, aqueles que nós convivemos no nosso dia a dia, praticando esse ensinamento que esses irmãos trouxeram para a gente. Pedimos também para os nossos irmãos que estão nomes nas questões de socorro, possam ser socorridos, ajudados, e aqueles que também se encontram nas nossas telas mentais, também possam ser ajudados, socorridos, nossos irmãos desencarnados e aqueles encarnados que também precisam da nossa ajuda e que esse momento também acontece. Então, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, possamos sair daqui levando essa paz, essa harmonia, dividir por onde estejamos e que tenhamos em mente sempre o Teu amor presente em nossas vidas. Muito obrigado, então, Senhor, por mais a oportunidade. Fique conosco no retorno às nossas casas. Graças a Deus.